O momento que eu recebi o diagnóstico de retinose pigmentar foi completamente diferente do momento em que caiu a ficha que eu tinha retinose pigmentar. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Em julho de 2009 foi quando eu escutei a palavra retinose pigmentar pela primeira vez na minha vida. Uma oftalmologista me falou que apareceu umas manchas na minha retina e que ela ia pedir outros exames para confirmar se eu tinha uma doença que era rara, degenerativa, sem cura, sem tratamento, que levava à cegueira. Pum! Sabe, tipo, joga bomba e sai correndo? E aí, sabe quando você não entende o que a pessoa tá falando? Como assim? Que doença? Que genética? Eu faço esse exame todo ano, nunca deu nada. E ela não me explicou, na real, ela só pediu pra fazer os outros exames e disse que a gente conversava quando eu tivesse resultado. E aí eu não sei se acontece com vocês também, mas eu tenho lapsos de memória de momentos do meu passado. Eu não lembro de verdade de algumas coisas que aconteceram. Essa conversa com o oftalmo é a única parte daquele dia que eu lembro. Eu não sei se eu tava com alguém, se eu tava de olho dilatado, eu não sei como que eu cheguei em casa, eu não sei como que eu contei pros meus pais isso. Eu não sei. E o lapso não foi só desse dia. Eu sei que eu procurei outros médicos, eu não lembro da cara deles, eu sei que eu recebi de fato o diagnóstico e tal. Eu não sei aonde foi parar esse momento aqui dentro da minha cabeça. A sensação que eu tenho é que um mês inteiro foi apagado da minha vida. Simples assim. Podemos falar de válvula de escape do cérebro. E eu já tentei lembrar muitas vezes desse período, inclusive perguntando para amigos, tipo, como que foi quando eu te contei da retinose? Como que eu tava? O que eu te falei? Porque eu de verdade não lembro. Inclusive, se você aí que tá assistindo esse vídeo me conheceu na época que eu te contei da retinose, me manda uma mensagem me falando como que foi isso. E o que eu lembro depois desse lapso de memória é da situação de já caindo a ficha para mim que eu tinha o diagnóstico de retinose pigmentar. Eu lembro que eu tava no oftalmologista na sala dele e ele realmente me explicou as coisas. Ele poderia ter falado de outro jeito? Poderia. Ele me falou que era mesmo uma doença degenerativa, sem cura, rara, sem tratamento, que levava à cegueira. E aí ele incluiu mais algumas coisas. Ele falou que eu ia começar a perder a visão, que eu ia ter que me adaptar sempre a uma nova rotina, que eu ia perder a maior parte da minha visão até os meus 30 anos e que eu não ia poder ver os meus filhos crescerem de repente. Gente, como que eu vou falar isso? Eu tinha 21 anos na época, eu tava fazendo faculdade de engenharia, tava trabalhando e estudando, que nem uma condenada. Eu não tava nem namorando naquele período. Assim, eu não sabia nem se eu queria casar, quanto menos se eu queria ou não ter filho. O que, aliás, eu não quero e tudo bem se você também não quiser. Então, isso é um tema para um vídeo legal. Mas quando ele me falou que talvez eu não ia ver meus filhos crescerem, eu senti que tinham tirado de mim um direito que a vida tinha me dado, sabe? Independente se eu queria ou não ter filho, eu queria poder ver. Foi aí que a ficha caiu. Esse negócio é sério? Eu lembro que eu cheguei em casa, eu fui pro meu quarto, eu deitei assim no chão, onde batia o sol assim da janela do meu quarto. Sabe aquele clima gostoso de inverno que não tá ventando, não tem nuvem, mas tem um solzinho bom? Eu lembro que eu deitei ali e, nossa, eu chorei, mas eu chorava como se não houvesse um amanhã. E tudo bem chorar, esquece esse negócio de que você tem que ser forte. Ah, não chora. Chora sim, não tem que nada. Sentiu vontade de chorar, chora, porque sentimento que a gente guarda somatiza no corpo e dá ruim, dá muito ruim. Psicossomática, vamos falar disso também, muito bueno. E, gente, se liga na loucura dessa situação. Eu não sentia nada, eu enxergava tudo, eu dirigia, tava tudo bem, vida normal. E eu quase me matei de chorar por um prognóstico, que é algo que alguém te fala sobre a evolução da sua doença. Por exemplo, você tem câncer, é um diagnóstico. Você tem 3 meses de vida, é um prognóstico. O meu diagnóstico era ter retinose pigmentar e o meu prognóstico era que eu ia perder horrores de visão até os meus 30 anos, foi isso que eu entendi. Aliás, estou com 33 anos, visão estável, me virando super bem. Toma essa. Naquele dia, na minha cabeça, era tipo,
Eu sou a única pessoa da família que tem isso, não tinha quase nada na internet falando sobre retinose pigmentar. Eu fiquei completamente sem chão porque eu realmente achei que eu ia ficar cega rapidão. Resumo da ópera, que o vídeo já tá ficando grande para variar. Diagnóstico é completamente diferente de prognóstico. Ninguém sabe o nosso futuro, nem mesmo médicos. Além da gente acreditar no prognóstico que contam, a gente sai culpando Deus e o mundo, uma raiva que brota lá de dentro e vai saindo assim, um sentimento de por que comigo? Eu não quero mais brincar disso, eu quero descer. Então, se você descobriu a retinose agora, se faz pouco tempo ou se faz muito tempo, mas mesmo assim você ainda não aceitou, ou você tá naquele período de cair a ficha do diagnóstico, por mais difícil que pareça ser, começa a se observar. O que eu tenho feito, pensado e sentido que pode ter trazido essa doença no estágio que ela tá na minha vida? Por que ela veio nesse órgão? O que ela quer me mostrar? O que os sintomas querem me mostrar? Que caminho ela tá me dizendo para tomar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender com isso? Toda doença vem para mostrar pra gente alguma coisa. Nem tudo é pura genética e pronto. Nem todo mundo que tem um gene cagado vai desenvolver a doença. Epigenética, esse assunto também é bom. Vai se acostumando com esse pensamento, essa coisa de olhar para você no dia a dia, de olhar para dentro, de começar a buscar as suas próprias respostas, independente do que todo mundo à sua volta tá falando. Porque o dia que a gente planta a semente não é o mesmo dia que a gente colhe o fruto. Então, quanto mais cedo você começar a plantar essa semente de vamos olhar para isso logo, mais rápido você vai ter as suas respostas e mais controle você vai ter sobre a sua vida, sobre a sua saúde e o que você está fazendo com ela. O que você vem fazendo por você nessa caminhada? Vamos começar por aí. Tchau!